Capítulo 4. A Estrada do Rio. Cervo, o mais antigo ducado dos 6 ducados, possui um litoral que se estende para o sul desde logo abaixo de Fundos Altos, incluindo a foz do rio Cervo e a Baía do Cervo. A ilha da Armação está incluída no Ducado de Cervo. A riqueza de Cervo tem duas fontes principais: as ricas zonas pesqueiras de que o povo da costa sempre se beneficiou e o comércio marítimo criado com o abastecimento dos ducados interiores com tudo o que lhes falta, através do rio Cervo. O rio Cervo é um rio largo e meandra livremente no seu leito, inundando com frequência as terras baixas de Cervo durante a primavera. A corrente é tão forte que um canal livre de gelo sempre permaneceu aberto no rio ao longo de todo o ano, exceto nos 4 invernos mais severos da história de Cervo. Não só os bens de Cervo viajam rio acima até os ducados interiores, mas o dos ducados de Rasgão e Rasos também, sem falar nos artigos mais exóticos provenientes dos estados de Calcede e dos mercadores de Vilamonte. Rio abaixo vem tudo o que os ducados interiores têm a oferecer, bem como as belas peles e âmbares provenientes do comércio com o reino da montanha. Acordei quando o óleo de noite empurrou minha bochecha com um focinho frio. Mesmo assim, em vez de acordar sobressaltado, fui tomando consciência devagar daquilo que me rodeava. Sentia a cabeça latejando e o rosto rígido. A garrafa vazia de vinho de sabugueiro rolou para longe de mim quando me sentei no chão. Você dorme muito profundamente. Está doente? Não, apenas estúpida. Nunca tinha reparado que isso fazia dormir profundamente. Voltou a me cutucar com o focinho e eu o afastei. Fechei bem os olhos por um momento, então voltei a abri-los. Nada melhorara. Atirei mais alguns gravetos de lenha sobre as brasas do fogo na noite anterior. É de manhã? Perguntei, sonolento em voz alta. A luz está começando a mudar. Devemos voltar até o lugar das tocas dos coelhos. Vá em frente. Não estou com fome. Como quiser. Afastou-se, mas depois fez uma pausa à soleira da porta aberta. Não acho que dormir dentro de casa faça bem a você. Então desapareceu, um borrão cinzento afastando-se da soleira. Lentamente voltei a me deitar e fechei os olhos. Iria dormir só mais um pouco. Quando voltei a acordar, a luz do dia jorrava pela porta aberta. Uma breve busca de manhã encontrou um lobo saciado cochilando à luz salpicada do sol, entre duas raízes de um carvalho. Olhos de noite via pouca utilidade em dias ensolarados e luminosos. Hoje eu concordava com ele, mas me forcei a regressar à decisão do dia anterior. Comecei a pôr a cabana em ordem, então me ocorreu que nunca mais voltaria a ver aquele lugar. O hábito me levou a acabar de varrer o chão mesmo assim. Limpei as cinzas da lareira e coloquei lá uma nova braçada de lenha. Se alguém passasse por ali e precisasse de abrigo, encontraria tudo pronto. Apanhei a roupa seca e botei na mesa tudo o que levaria comigo. Era pateticamente pouco, se pensasse naquilo como sendo tudo o que eu possuía. Quando me lembrei que tinha de transportar tudo nas costas, pareceu muita coisa. Desci ao riacho para beber e me lavar antes de tentar transformar aquilo num fardo aceitável. Então, enquanto voltava do riacho, perguntei a mim mesmo quão descontente ficaria hoje de noite com a ideia de viajar durante o dia. Sem que soubesse como, eu deixara cair o segundo par de calças da soleira da porta. Parei e o recolhi antes de entrar, atirando-o depois em cima da mesa. Percebi de repente que não estava só. A peça de vestuário na soleira da porta devia ter me avisado, mas eu me tornara descuidado. Havia-se passado tempo demais desde que eu fora ameaçado. Começara a depender muito do sentido da manha para me informar de quando havia outros na mediações. Os forjados não podiam ser detectados dessa forma. Nem a manha nem o talento me serviriam de alguma coisa contra eles. Eram 2, ambos jovens e tinham aspecto de não terem sido forjados há muito tempo. As suas roupas estavam basicamente intactas e, embora se encontrassem sujos, não era sujeira entranhada e o cabelo emaranhado que eu acabara por associar aos forjados. Na maior parte das vezes que eu combatera forjados, era inverno e eles estavam enfraquecidos pelas privações.
Um dos meus deveres como assassino do rei fora manter a área em volta de Torre do Cervo livre deles. Jamais conseguimos descobrir que magia os navios vermelhos usavam na nossa gente para arrancá-la de suas famílias e devolvê-las poucas horas mais tarde como brutos sem emoções. Sabíamos apenas que a única cura era uma morte misericordiosa. Os forjados eram o pior dos horrores que os salteadores soltaram sobre nós. Deixavam os nossos próprios familiares para nos depredar muito depois de seus navios terem zarpado. O que seria pior, enfrentar um irmão sabendo que o roubo, o assassinato e a violação eram agora perfeitamente aceitáveis para ele desde que obtivesse o que desejava? Ou puxar a faca e sair para persegui-lo e matá-lo? Eu os interrompera enquanto vasculhavam as minhas posses. De mãos cheias de carne seca, estavam alimentando-se, cada um mantendo um olho cauteloso no outro. Embora forjados pudessem viajar juntos, não possuíam absolutamente nenhuma lealdade para com quem quer que fosse. A companhia de outros seres humanos talvez fosse um mero hábito. Eu os vira voltando-se com violência uns para os outros para disputar a posse de um saque qualquer, ou simplesmente depois de ficarem com fome suficiente. Mas agora viraram os olhares para mim, avaliando-me. Estaquei. Durante um momento, ninguém se moveu. Eles tinham a comida e todas as minhas posses. Não havia qualquer motivo para me atacarem desde que eu não os desafiasse. Recuei na direção da porta com passos lentos e cuidadosos, mantendo as mãos baixas e imóveis, precisamente como se tivesse me deparado com um urso comendo a presa. Não olhei diretamente para eles enquanto me afastava cuidadosamente do seu território. Eu já havia quase saído quando um deles ergueu a mão suja para apontar para mim. Sonha alto demais, declarou no tom zangado. Ambos largaram o seu saque e saltaram na minha direção. Rodopiei e fugi, colidindo em cheio, peito contra peito, com o outro que vinha entrando precisamente naquele momento. Vestia minha segunda camisa e pouco mais. Os seus braços fecharam-se à minha volta quase que por reflexo. Não hesitei. Conseguia chegar à faca que trazia ao cinto e foi o que fiz, mergulhando-a 2 vezes na barriga dele antes de ele cair para trás. Encolheu-se com um rugido de dor enquanto eu passava por ele com um empurrão. Irmão! Senti, e soube que hora de noite estava vindo, mas estava longe demais, na colina. Um homem me atingiu com força por trás, e eu caí. Rolei sob o seu braço, gritando num terror rouco, quando ele despertou de súbito em mim todas as ardentes recordações das masmorras de Majestoso. O pânico tomou conta de mim como um veneno súbito. Voltei a mergulhar no pesadelo. Estava aterrorizado demais para me mover. Meu coração batia com força no peito e eu não conseguia respirar. Tinha as mãos dormentes, não conseguiria dizer se ainda segurava a faca. A mão dele tocou a minha garganta. Debati-me freneticamente, pensando apenas em fugir, em me esquivar do seu toque. O seu companheirismo me salvou com um chute violento que raspou meu flanco enquanto eu me contorcia e foi atingir em cheio as costelas do homem que estava em cima de mim. Ouvi-o soltar o ar dos pulmões e com um empurrão violento tirei-o de cima de mim. Rolei para o lado, levantei-me e fugi. Corri, impelido por um medo tão intenso que nem conseguia pensar. Houve um momento logo atrás de mim e pensei poder ouvir o outro atrás dele, mas agora reconheci aquelas colinas e pastos como meu lobo as conhecia. Levantei-os pela colina íngreme que se erguia da choupana, e antes de eles terem tempo de ultrapassar o topo, mudei de direção e me atirei no chão. Um carvalho caíra durante a última das violentas tempestades de inverno, erguendo uma grande muralha de terra com seu emaranhado de raízes e levando árvores menores consigo. Criaram um belo emaranhado de troncos e ramos e deixaram entrar na floresta uma larga faixa de luz do sol. As amoreiras bravas tinham germinado em júbilo e haviam coberto o gigante caído. Atirei-me no chão ao seu lado. Rastejei de barriga através da parte mais espinhosa dos ramos de amoreira, enfiando-me na escuridão que havia sob o tronco do carvalho, e depois fiquei completamente imóvel. Ouvi os seus gritos irritados enquanto procuravam por mim. Em pânico, ergui também as muralhas mentais. Sonha alto, acusara meu forjado. Bem, brio e veracidade tinham suspeitado de que o uso do talento atraía os forjados. A intensidade com que o sentiam talvez exigisse, e o alcance dessa sensação do talento talvez tocasse algo neles e os lembrasse de tudo o que haviam perdido. E os fazia querer matar qualquer um que ainda podia sentir? Talvez. Irmão! Era olhos de noite, um tanto abafado ou a uma distância muito grande. Ousei me abrir um pouco a ele. Estou bem. Onde você está? Aqui mesmo. Ouvi um farfalhar, e de repente ali estava ele, rastejando até mim. Tocou-me no rosto com um focinho. Está ferido? Não. Fugi. Sensato, observou.
e pude sentir que falava sério. Mas também consegui sentir que estava surpreso. Nunca me vira fugir dos forjados. Antes eu sempre me erguera e lutara, e ele se erguera e lutara ao meu lado. Bem, naquelas ocasiões eu geralmente estava bem armado e alimentado, e eles estavam esfomeados e sofrendo com o frio. 3 contra 1, quando só se tem uma faca de cinto como arma, não é das melhores chances, mesmo que se saiba que um lobo está vindo para ajudá-lo. Não havia nada de covardia nisso. Qualquer homem poderia ter feito o mesmo. Repeti essa ideia várias vezes a mim mesmo. Está tudo bem, acalmou-me ele. Em seguida acrescentou: Não quer sair? Daqui a pouco, depois que eles forem embora, sussurrei. Já foram embora há muito tempo, informou-me ele. Partiram quando o sol ainda estava alto. Só quero ter certeza. Eu tenho certeza. Vi-os ir embora. Eu o segui. Saia daí, irmãozinho. Permiti que me coagisse a sair dos espinhos. Quando emergi, descobri que o sol estava quase se pondo. Quantas horas passara ali, com os sentidos amortecidos, como um caracol enfiado na casca? Sacudi a terra da frente da roupa que estivera limpa. Também havia sangue nela, o sangue do jovem que surgira à porta. Teria de lavar a roupa de novo, pensei, atordoado. Por um momento pensei em ir buscar água e aquecê-la. Em esfregar o sangue, e então soube que não conseguiria entrar na cabana e ficar de novo encurralado ali. Porém, as poucas posses que eu tinha estavam lá. Ou o que quer que os forjados tivessem deixado. Por volta do nascer da lua, encontrei coragem para me aproximar da cabana. Era uma boa lua cheia e iluminava o largo prado em frente à cabana. Permaneci agachado na colina durante algum tempo, olhando para baixo em busca de quaisquer sombras que pudessem se mover. Um homem jazia na grama alta que havia perto da porta da cabana. Fitei-o durante muito tempo, à espera de um movimento. Está morto. Use o focinho, recomendou o olho de noite. Aquele seria o homem que eu encontrara ao sair para a porta fora. A minha faca devia ter encontrado algo vital. Ele não fora longe. Mesmo assim, aproximei-me dele na escuridão com tanta cautela como se ele fosse um urso ferido. Mas logo farejei o fedor, adocicado de algo morto que fora deixado o dia inteiro no sol. Ele estava estatelado de barriga para baixo na grama. Não o virei, e descrevi um círculo largo em volta dele. Olhei para a janela da cabana, examinando durante alguns minutos a escuridão sem movimento do interior. Ninguém está lá dentro. Ninguém está lá dentro. Hora de noite me lembrou com impaciência. Aquele seria o... Não há ninguém lá dentro. Hora de noite me lembrou com impaciência. Tem certeza? Tanto como tenho de ter um focinho de lobo em vez de um pedaço de carne inútil entre os olhos, irmão. Deixou o pensamento desaparecer, mas consegui sentir a sua ansiedade inaudita por mim. Eu quase a partilhava. Uma parte de mim sabia que havia pouco a temer, que os forjados tinham levado tudo o que quiseram e haviam seguido viagem. Outra parte não era capaz de esquecer do peso do homem em cima de mim, nem da força daquele chute de raspão. Eu fora preso dessa forma contra o chão de pedra de uma masmorra e espancado, com punhos e botas, e nada pude fazer. Agora que tinha essa recordação de volta, eu não sabia como iria viver com ela. Finalmente, entrei na cabana. Até me forcei para acender alguma luz tateando até encontrar a pederneira. Minhas mãos tremiam enquanto reunia às pressas as coisas que eles tinham deixado e as enrolava no manto. A porta aberta atrás de mim era uma fenda negra ameaçadora, através da qual eles podiam entrar a qualquer momento. Mas se fechasse, eu poderia ficar encurralado ali dentro. Nem mesmo olhos de noite de vigia na soleira da porta conseguia me tranquilizar. Tinham levado só aquilo para o que tinha um uso imediato. Forjados não faziam planos para além de cada momento. Toda a carne seca tinha sido comida ou jogada de lado. Eu não queria nada daquilo em que haviam tocado. Tinham aberto o estojo de escriba, mas perderam o interesse quando não encontraram nada para comer dentro. Provavelmente supuseram que a caixa menor para os venenos continha os meus potes de cor de um escriba. Não tinham mexido nela. Quantas roupas, só aquela camisa fora levada. E eu não sentia nenhum interesse em recuperá-la. Eu lhe encher a barriga de buracos, levei o que restava e parti. Atravessei o prado e subi até o topo da colina, de onde tinha uma boa vista em todas as direções. Sentei-me ali, com as mãos trêmulas, e embalei o que me restava para a viagem. Usei o manto de inverno para envolver as coisas e atei bem a trouxa com tiras de couro.
Outras tiras que me permitiram passar a trouxa pelo ombro. Quando tivesse mais luz, eu imaginaria uma maneira melhor de para carregá-la. Pronto? Perguntou. Pronto? Perguntei a hora de noite. Agora caçamos? Não. Viajamos. Hesitei. Está com muita fome? Um pouco. Está com pressa? Está com muita pressa para se afastar daqui? Eu não precisei pensar naquilo. Sim, estou. Então não se preocupe. Podemos viajar e caçar ao mesmo tempo. Fiz um aceno com a cabeça e em seguida segui os seus olhos para o céu. E em seguida ergui os olhos para o céu. Descobri o lavrador no céu noturno e me orientei por ele. Por ali, disse, apontando para o lado mais distante da colina. Em vez de responder, o lobo apenas levantou-se e avançou resoluto na direção para onde eu apontara. Segui-o de orelhas empinadas e todos os sentidos alertas em busca de algo que se movesse na noite. Desloquei-me em silêncio e nada nos seguiu. Absolutamente nada me seguia, além do meu medo. Viajar de noite transformou-se num padrão. Eu planejara viajar de dia e dormir à noite, mas depois daquela primeira noite de trote através da floresta, atrás de olhos de noite, seguindo todos os rastros de caça que levassem na direção geralmente correta, decidi que era melhor. De qualquer modo, eu não teria conseguido dormir à noite. Eu não teria conseguido dormir de noite. Durante os primeiros dias, até tive problemas em dormir de dia. Encontrava uma posição vantajosa que mesmo assim nos ocultasse e me deitava, certo da minha exaustão. Enrolava-me sobre mim mesmo e fechava os olhos. Depois ficava deitado ali, atormentado pela agudeza dos meus sentidos. Cada som, cada cheiro deixava-me alerta com um sobressalto, e eu não conseguia voltar a relaxar até levantar para me assegurar de que não havia perigo. Passado algum tempo, até olhos de noite, se queixava da minha agitação. Quando por fim eu adormecia, era apenas para acordar com um estremecimento de tempos em tempos, suando e tremendo. A falta de sono durante o dia me deixava deprimido durante a noite, enquanto avançava a trote no encalço de olhos de noite. Ainda assim, essas horas sem sono e as que passava trotando atrás de olhos de noite com a cabeça latejando de dor não eram horas desperdiçadas. Nessas horas eu alimentava o ódio por Majestoso e pelo seu círculo, amolei-o até deixar o gume afiado. Fora nisto, em que ele me tornara, não bastava que ele tivesse me arrancado minha vida, minha amante, não bastava que eu tivesse de evitar as pessoas e lugares de que gostava, não bastavam as cicatrizes que ostentava e os tremores aleatórios de que era acometido. Não. Ele me transformara nisto, neste coelho trêmulo e assustado. Nem sequer tinha coragem de me lembrar de tudo o que ele me fizera, mas sabia que quando chegasse a hora de passar das palavras aos atos, essas recordações se ergueriam e se revelariam para me desmoralizar. As recordações que eu não podia chamar durante o dia espreitavam como fragmentos de sons, cores e texturas que me atormentavam à noite. A sensação de ter o rosto encostado na pedra fria e escorregadia devido a uma fina camada do meu sangue quente. O clarão de luz que acompanhava o bater do punho de um homem na parte lateral da minha cabeça. Os sons guturais que os homens fazem, os gritos e grunhidos que são emitidos por eles enquanto observam o espancamento de alguém. Essas eram as arestas irregulares que cortavam as minhas tentativas de dormir. Trêmulo e com os olhos pesados, eu permanecia acordado ao lado do lobo e pensava em Majestoso. Em outros tempos eu tivera um amor que achava que me levaria a passar por qualquer coisa. Majestoso tirara isso de mim. Agora eu nutria um ódio igualmente forte. Caçávamos enquanto viajávamos. A decisão que eu tomara de sempre cozinhar a carne depressa se revelou inútil. Consegui acender uma fogueira, talvez, a cada 3 noites. E só se pudesse encontrar um buraco onde ela não fosse atrair atenções. Apesar disso, não me permitia afundar até ser menos que um animal. Mantinha-me limpo e tomava o máximo de cuidado com a roupa que a nossa vida rude me permitia tomar. O meu plano para a viagem era simples. Viajaríamos em meio à vegetação até chegarmos ao Rio Servo. A estrada do rio seguia paralela a ele até Lago Bode. Muitas pessoas viajavam pela estrada. Podia ser difícil para o lobo manter-se invisível, mas era o caminho mais rápido. Uma vez lá, a distância até Valdefeira, na margem do rio Ven, era curta. Em Valdefeira, eu mataria Majestoso. Isso era o meu plano como um todo. Recusei-me a pensar em como iria realizar qualquer uma dessas coisas.
Recusei-me a ficar preocupado com tudo aquilo que não sabia. Iria simplesmente avançar um dia de cada vez até ter cumprido os meus objetivos. Pelo menos isso aprendera sendo um lobo. Eu conhecia a costa de um verão passado manejando um remo no navio de guerra de veracidade, o Rursk, mas não estava pessoalmente familiarizado com o interior do Ducado de Cervo. De fato, eu o atravessara uma vez a caminho das montanhas para a cerimônia de noivado de Catrican. Na ocasião, eu fizera parte da caravana nupcial e viajara bem montado e bem aprovisionado. Mas agora viajava sozinho e a pé, com tempo para refletir o que via. Atravessamos algum território selvagem, mas muitos lugares outrora também haviam sido pastagens de verão para rebanhos de ovelhas, cabras e gado bovino. Atravessamos com frequência prados com capim por pastar que me batia no peito, e fomos encontrar cabanas de pastores frias e desertas desde o outono anterior. Os rebanhos que chegamos a ver eram pequenos, nem perto do tamanho dos rebanhos de que eu me lembrava de anos anteriores. Vi poucos. Os rebanhos que chegamos a ver eram pequenos, nem perto do tamanho dos rebanhos de que eu me lembrava dos anos anteriores. Vi poucos criadores de porcos e de gansos em comparação com a minha primeira viagem por aquela área. Quando nos aproximamos do rio Cervo, passamos por searas substancialmente menores do que aquelas de que me lembrava, com muita terra boa entregue ao capim silvestre, sem sequer ter sido arada. Aquilo fazia pouco sentido para mim. Vira o mesmo acontecer ao longo da costa, onde os rebanhos e colheitas dos agricultores tinham sido repentinamente destruídos pelos ataques. Em anos recentes, tudo que não fosse tomado pelos navios vermelhos em fogo e saque era levado pelos impostos para financiar os navios de guerra e os soldados que quase não os protegiam. Porém, o rio acima, fora do alcance dos salteadores, eu pensara que encontraria Cervo mais próspero. Aquilo me desencorajava. Logo, chegamos à estrada que seguia o rio Cervo. Havia muito menos tráfego do que eu me lembrava, tanto na estrada como no rio. Aqueles que encontramos na estrada mostraram-se bruscos e pouco amigáveis, mesmo quando o óleo de noite não estava à vista. Parei uma vez numa fazenda para perguntar se podia tirar água fria do seu pescoço. Recebi permissão, mas ninguém chamou os cães que me rodearam e rosnaram enquanto eu o fazia. E quando fiquei com o odre cheio, a mulher me disse que era melhor eu seguir viagem. A sua atitude pareceu ser predominante. E quanto mais avançava, pior se tornava. Os viajantes que encontrava nas estradas não eram mercadores com carroças de bens ou agricultores levando seus produtos para o mercado. Eram famílias esfarrapadas, frequentemente levando tudo o que possuíam em um ou dois carrinhos de mão. Os olhos dos adultos eram duros e pouco amistosos, enquanto os das crianças se mostravam com frequência magoados e vazios. Quaisquer esperanças que eu pudesse ter tido de arranjar biscates ao longo daquela estrada rapidamente desapareceram. Aqueles que ainda possuíam casas e fazendas as defendiam desconfiados. Cães latiam nos pátios e trabalhadores agrícolas protegiam contra os ladrões das novas plantações depois de escurecer. Passamos por várias cidades de mendigos, aglomerados de cabanas improvisadas e tendas ao longo da estrada. À noite, fogueiras ardiam vivamente nelas e adultos de olhos frios mostravam guarda com porretes e piques nas mãos. De dia, as crianças sentavam-se ao longo da estrada e mendigavam junto dos viajantes de passagem. Penso que compreendi por que motivo as carroças de mercadores que vi estavam tão bem protegidas. Já viajávamos pela estrada havia várias noites, passando como fantasmas silenciosos por muitas aldeias pequenas, até chegarmos a uma vila de tamanho razoável. A alvorada nos surpreendeu quando nos aproximávamos dos arredores, quando os mercadores madrugadores com uma carroça de galinhas engaioladas nos ultrapassaram. Soubemos que era a hora de nos escondermos. Nós nos acomodamos para as horas do dia numa pequena elevação que nos permitia ver uma vila construída parcialmente dentro do rio. Quando eu não conseguia adormecer, sentei-me e vigiei o comércio que se desenrolava na estrada abaixo de nós. Barcos, grandes e pequenos, encontravam-se amarrados nas docas da vila. Ocasionalmente, o vento me trazia os gritos das tripulações que descarregavam os navios. Uma vez cheguei mesmo a ouvir um trecho de uma canção. Para minha surpresa, dei por mim atraído pela minha espécie. Deixei elas de noite dormindo,
mas foi só até o riacho que corria pelo sopé da colina. Tratei de lavar a camisa e as perneiras. Devíamos evitar este lugar. Eles tentarão matá-lo, se for até lá. Sugeriu Olhos de Noite em tom de ajuda. Estava sentado na margem do riacho a meu lado, observando-me enquanto me lavava e a noite ia escurecendo o céu. A camisa e as perneiras estavam quase secas, e eu estivera tentando lhe explicar por que motivo queria que ele esperasse por mim enquanto eu ia até a vila e a taverna que havia ali. Por que iriam querer me matar? Nós somos estranhos, recém-chegados ao seu território de caça. Por que não iriam querer nos matar? Os homens não são assim, expliquei, paciente. Não. Tem razão. Provavelmente apenas o colocarão numa gaiola e o espancarão. Não, eles não vão fazer isto. Insisti com firmeza para cobrir os medos que sentia de que talvez alguém me reconhecesse. Já o fizeram antes, insistiu ele, ambos. E aquela era sua alcateia. Não podia negá-lo, portanto prometi. Eu vou ter muito cuidado. Não vou demorar. Só quero ir ouvir as conversas deles por um tempo, para descobrir o que está acontecendo. Por que nos importamos com o que está acontecendo com eles? O que está acontecendo conosco é que não estamos nem caçando, nem dormindo, nem viajando. Eles não são a nossa alcateia. Podemos acabar sabendo o que esperar mais adiante na nossa viagem. Posso vir a descobrir se as estradas são muito viajadas, se há trabalho que eu possa fazer por um dia ou dois para arranjar algumas moedas, esse tipo de coisa. Podíamos simplesmente continuar a viajar e descobrir por nós mesmos, observou obstinado hora de noite. Enfiei a camisa e as perneiras sobre a pele úmida. Penteei o cabelo para trás com os dedos, apertei-o para espremer a umidade. O hábito me levou a atá-lo num rabo de cavalo de guerreiro. Em seguida, mordi o lábio, pensando. Planejara me acrescentar como escriba ambulante. Planejara me apresentar como escriba ambulante. Desfiz o rabo de cavalo e soltei o cabelo. Chegava quase aos meus ombros, um pouco longo para um cabelo de escriba. A maioria mantinha o cabelo curto e afastado da testa para evitar que caísse sobre os olhos quando trabalhavam. Bem, com o cabelo desgrenhado e barba não aparada, talvez passassem por um escriba que estivesse há muito tempo sem trabalho. Não era uma boa recomendação para as minhas habilidades, mas dado o material pobre que eu tinha, talvez fosse melhor. Endireitei a camisa para ficar aparentável, apertei o cinto, verifiquei para ter certeza de que tinha a faca em segurança na sua bainha, e em seguida calculei o peso insignificante da minha bolsa. A pederneira dentro dela pesava mais do que as moedas. Eu tinha as 4 peças de prata que Bronco me dera. Alguns meses antes não teria me parecido muito dinheiro. Agora, era tudo que eu possuía, e decidi não gastá-lo, a menos que fosse obrigado. A única outra riqueza que possuía era o brinco que Bronco me dera e o alfinete de sagaz. No reflexo, a minha mão foi até o brinco. Por mais incômodo que fosse quando caçávamos no meio de arbustos densos, tocar-lhe sempre me tranquilizara. O mesmo acontecia com o alfinete no colarinho da minha camisa. O alfinete que não estava lá. Tirei a camisa e verifiquei o colarinho inteiro, e depois o resto da camisa. Acendi metodicamente uma pequena fogueira para ter luz. Em seguida, desfiz completamente a trouxa e vasculhei tudo o que havia nela. Não uma, mas 2 vezes. E isto, apesar de saber quase com certeza onde estava o alfinete. O pequeno rubi vermelho do seu ninho de prata encontrava-se no colarinho da camisa vestida por um morto do lado de fora da cabana do pastor. Eu praticamente tinha certeza, no entanto, não conseguia admitir para mim mesmo. Enquanto procurava Olhos de Noite, andava em um círculo vago em volta da fogueira, ganindo em uma agitação suave diante de uma ansiedade que detectava, mas não conseguia compreender. Shh! Disse-lhe com irritação, e forcei a mente a reviver os acontecimentos como me preparasse para apresentar um relatório sagaz. A última vez que conseguia lembrar de ter o alfinete fora na noite em que afastara Bronco e Breu. Tirara-o do colarinho da camisa e mostrara-o aos dois. E então, que ficara olhando para ele. Depois voltara a prendê-lo na camisa. Não conseguia me lembrar de tê-lo manuseado desde então. Não conseguia me lembrar de tê-lo tirado da camisa quando a lavara. Pensei que eu devia ter me espetado nele. Se ainda estivesse lá, mas eu costumava enfiar o alfinete numa costura, onde se prenderia melhor. Isso parecia ser mais seguro. Não tinha maneira de saber se o perderia na caça com o lobo ou se ainda estaria na camisa que o morto usava. Talvez tivesse sido deixado na mesa e um dos forjados pegara a coisa brilhante quando eles vasculharam as minhas posses.
Era só um alfinete, lembrei a mim mesmo. Com uma saudade doentia, desejei poder vê-lo de súbito preso no forro do meu manto ou caído dentro de uma bota. Num lampejo súbito de esperança, voltei a verificar dentro das duas botas. Continuava a não estar lá. Só um alfinete, só um pedaço de metal trabalhado com uma pedra cintilante. Só o símbolo que o rei sagaz me dera quando me reclamara, quando criara um vínculo entre nós para substituir o de sangue que nunca poderia ser legitimamente reconhecido. Só um alfinete e tudo o que restava do meu rei e avô. Olhos de Noite voltou a ganir, e eu senti uma vontade irracional de lhe responder com um rosnado. Ele deve ter compreendido, mas veio mesmo assim, empurrando meu cotovelo para cima com o focinho e enfiando a cabeça debaixo do meu braço até que a grande cabeça cinzenta estivesse encostada no meu peito. E o meu braço em volta dos seus ombros. Ergueu de repente a cabeça, batendo dolorosamente com o focinho no meu queixo. Abracei-o com força e ele virou-se para esfregar a garganta no meu rosto. E o derradeiro gesto de confiança de lobo para lobo, essa exposição da garganta ao possível rosnado do outro. Após um momento, suspirei e a dor da perda que sentia por causa daquela coisa, diminuiu. Era só uma coisa de ontem? Inquiriu hesitante Olhos de Noite. Uma coisa que não está mais aqui? Não é um espinho na sua pata ou uma dor de barriga? Só uma coisa de ontem, tive de concordar. Um alfinete que fora dado a um garoto que já não existia por um homem que morrera. Talvez fosse melhor assim, disse a mim mesmo. Menos uma coisa que podia me ligar à feitiço cavalaria, o manhoso. Afaguei o pelo na nuca de Olhos de Noite, então cocei atrás de suas orelhas. Ele sentou-se ao meu lado e depois me deu um empurrão para que eu voltasse a esfregar suas orelhas. Fiz isso, pensando enquanto fazia. Talvez devesse tirar o brinco de bronco e mantê-lo escondido na bolsa, mas sabia que não faria. Que ele fosse a única ligação que eu levava daquela vida para esta. Deixe-me levantar, eu disse ao lobo, e ele parou com a relutância de se encostar em mim. Metodicamente voltei a embalar as minhas posses numa trouxa e a apertei, então pisoteei a fogueira minúscula para apagá-la. Devo voltar para cá ou encontrá-lo do outro lado da vila? Outro lado? Se você der a volta na vila e depois voltar a se aproximar do rio, vai encontrar mais estrada lá, expliquei. Devemos nos encontrar lá? Seria bom. Quanto menos tempo passarmos perto deste covil de humanos, melhor. Então está bem. Vou encontrar você antes da manhã, disse-lhe. O mais provável é encontrá-lo, nariz entorpecido. E terei a barriga cheia quando encontrar. Tive que conceder que isso era mais provável. Tome cuidado com os cães, avisei-o, enquanto ele desaparecia entre os arbustos. Tome cuidado você com os homens, retorquiu, e então se perdeu para os meus sentidos, exceto para o vínculo de manha. Coloquei o fardo no ombro e me dirigi à estrada. A escuridão já caíra por completo. Eu pretendera chegar à vila antes do anoitecer e parar numa taverna para ouvir a conversa e talvez beber uma caneca, e depois seguir caminho. Quisera atravessar a praça do mercado e escutar o que diziam os mercadores. Em vez disso, encontrei uma vila que estava quase toda na cama. O mercado estava deserto, exceto por alguns cães que farejavam nas barracas desertas em busca de restos de comida. Deixei a praça para trás e virei os meus passos na direção do rio. Lá embaixo encontraria restalagens e tavernas em abundância para servir o tráfego fluvial. Alguns archotes ardiam aqui e ali por toda a vila, mas a maior parte da luz nas ruas era a que se derramava através das folhas de janelas mal fechadas. As ruas, empedradas de forma rudimentar, não tinham boa manutenção. Derramava várias vezes, confundi um buraco com uma sombra e quase tropecei. Parei um vigilante antes que ele fizesse com que eu parasse para lhe pedir que me recomendasse uma estalagem ribeirinha. A balança, disse-me o homem, era tão justa e honesta para com os viajantes como o nome sugeria, e também era fácil de encontrar. Avisou-me severamente de que mendigar não era tolerado lá e que batedores de carteira teriam sorte se só conseguissem uma surra. Agradeci-lhe pelos avisos e segui caminho. Descobri a balança com a facilidade que o vigilante assegurara. Luz jorrava da porta aberta e com ela vinham as vozes de duas mulheres que cantavam uma alegre cantiga de roda.
O meu coração animou-se com o som amigável da canção, e entrei sem hesitar. No interior das robustas paredes de tijolo de barro e madeira pesada havia uma grande sala aberta de teto baixo e carregada com os cheiros fortes de carne, fumaça e gente do rio. Uma lareira para cozinhar numa das extremidades do lugar tinha um belo espeto de carne na goela, mas a maior parte das pessoas estava reunido ao lado mais fresco da sala naquela bela noite de verão. Fora ali que as duas menestréis haviam colocado cadeiras em cima de uma mesa e estavam entrelaçando as vozes. Um sujeito grisalho com uma harpa, obviamente parte do grupo, suava em outra mesa enquanto botava uma corda nova no seu instrumento. Presumi que fossem um mestre e duas cantoras ambulantes, possivelmente um grupo familiar. Fiquei vendo-as cantar em conjunto, e a minha mente regressou à Torre do Cervo e à última vez que eu ouvira música e vira gente reunida. Não percebi que estava com um olhar fixo até ver uma das mulheres dar uma cotovelada sutil na outra e fazer um gesto mínimo na minha direção. A outra mulher rolou os olhos e então retornou o olhar. Baixei os olhos, corando. Supus que fora rude e afastei o olhar. Fiquei nos arredores do grupo e me juntei aos aplausos quando a canção terminou. O sujeito na harpa já estava pronto a essa altura e persuadiu as mulheres a cantarem uma melodia mais suave, uma melodia com um ritmo constante de remadas. As mulheres sentaram-se na borda da mesa com as costas apoiadas uma na outra, misturando os longos cabelos enquanto cantavam. As pessoas sentaram-se para ouvir aquela canção e alguns mudaram-se para mesas encostadas à parede a fim de conversarem calmamente. Observei os dedos do homem nas cordas da harpa, maravilhando-me com a sua rapidez. No instante, um rapaz de bochechas rubras estava ao meu lado, perguntando o que eu queria. Só uma caneca de cerveja, disse-lhe, e ele retornou rapidamente com ela e com um punhado de cobres, que eram o que restava da minha peça de prata. Descobri uma mesa não muito longe dos menestréis e tive a esperança de que alguém fosse suficientemente curioso para se juntar a mim. Porém, com exceção de alguns olhares de relance de clientes que eram claramente regulares, ninguém parecia muito interessado no estranho. Os menestréis terminaram a canção e começaram a conversar entre si. Uma olhadela vinda da mais velha das duas mulheres me fez perceber que eu as estava encarando de novo. Coloquei os olhos na mesa. Com metade da caneca esvaziada, percebi que já não estava habituado à cerveja, especialmente de estômago vazio. Chamei com um aceno o rapaz à minha mesa e pedi um prato de jantar. Ele me trouxe um naco de carne que havia acabado de ser cortado do espeto com uma porção de tubérculos cozidos e cobertos por um caldo. Isso e voltar a encher a caneca levou a maior parte das minhas peças de cobre. Quando ergui as sobrancelhas diante dos preços, o rapaz fez uma expressão de surpresa. É metade do que cobrariam na amarração da ponta de verga, senhor, disse-me ele num tom indignado. E a carne carneiro bom, não a velha cabra brava de alguém depois de ter um fim ruim. Tentei acalmar as coisas dizendo, bem, suponho que uma peça de prata não compre mais do que costumava comprar. Talvez não, mas a culpa não é minha, observou ele com descaramento e voltou para a cozinha. Bem, e lá se foi uma peça de prata mais depressa do que eu esperava, repreendi-me. Ora, aí está uma cantiga que todos conhecemos, observou o arpista. Estava sentado com as costas voltadas para sua mesa, aparentemente me observando enquanto as duas parceiras discutiam um problema qualquer que estavam tendo uma flauta. Com uma flauta. Acenei-lhe com um sorriso, e depois falei em voz alta quando notei que os seus olhos estavam nevoados de cinza. Fiquei afastado da estrada do rio durante algum tempo, bastante tempo, na verdade, quase 2 anos. Na última vez que passei por aqui, as estalagens e a comida eram menos caras. Bem, aposto que você poderia dizer isso a qualquer lugar dos 6 ducados, pelo menos nos costeiros. O que se diz agora é que temos novos impostos com mais frequência do que uma lua nova. Olhou ao redor de nós como se pudesse ver e deduzir que o homem não era cego há muito tempo. E a outra coisa nova que se diz é que metade dos impostos vão para a alimentação dos homens de vara que os coletam. Gracejo, repreendeu uma das parceiras, e ele virou-se para ela com um sorriso. Não pode me dizer que há algum aqui, agora, Mel. Tem um nariz capaz de cheirar um varês a 100 passos de distância. Então consegue cheirar com quem você está conversando? Perguntou
Perguntou-lhe ela com ironia. Mel era a mais velha das duas mulheres e tinha talvez a minha idade. Diria que é um rapaz cuja sorte sofreu alguns reveses, e portanto não é um varês gordo qualquer vindo para cobrar impostos. Além disso, eu soube que ele não podia ser um dos coletores de brilhante no momento em que começou a choramingar por causa do preço do jantar. Quando fui eu que Quando foi que viu algum deles pagar, seja pelo que for, numa estalagem ou taverna? Franziu o senho ao ouvir aquilo. Quando o sagaz ocupava o trono, nada era levado pelos seus soldados ou coletores de impostos sem que fosse oferecida alguma recompensa. Era evidente que se tratava de uma delicadeza que Dom Brilhante não observava, pelo menos em servo, mas isso fez com que me lembrasse de minhas maneiras. Posso me oferecer para voltar a encher a sua caneca, arpista Gracejo, e as de suas companheiras também? O que é isso? Perguntou o velho entre um sorriso e uma sobrancelha erguida. Resmunga sobre gastar dinheiro para encher a sua barriga, mas abre mão dele de boa vontade para encher nossas canecas? O senhor que recebe as canções dos menestréis e lhe deixa as gargantas secas de cantar devia ter vergonha, repliquei, com um sorriso. As mulheres trocaram olhares pelas costas de Gracejo e Mel perguntou com uma troça suave. Quando foi... E quando foi senhor pela última vez, meu jovem? É só um ditado, eu disse após um momento, embaraçado, mas seria de má vontade que pagaria as canções que ouvi, especialmente se vocês tivessem alguma notícia para acompanhá-las. Vou subir a estrada do rio. Por acaso vocês acabaram de descê-la? Não. Também vamos nessa direção? Interveio a mulher mais nova com vivacidade. Talvez tivesse uns 14 anos e olhos surpreendentemente azuis. Vi a outra mulher lhe fazer um gesto para que se calasse. Depois acrescentou-se. Como ouviu meu bom senhor, este é o arpista Gracejo e eu sou Mel. A minha prima chama-se Flautista. E você é? Dois deslizes numa conversa curta. Um foi falar como se ainda residisse em Torre do Cervo, e aqueles fossem menestréis de visita, e o outro foi não ter um nome planejado. Vasculhei a mente em busca de um nome, e então, após uma pausa um pouco longa demais, deixei escapar. Garrano. E em seguida perguntei a mim mesmo com um estremecimento por que motivo eu teria adotado o nome de um homem que eu conhecera e matara. Bem, Garrano. E Mel fez uma pausa antes de dizer o nome, tal como eu fizera. Podemos ter algumas notícias para você e agradeceríamos uma caneca de qualquer coisa, quer tenha sido ultimamente um senhor ou não. Mas quem você está esperando que não tenhamos visto na estrada à sua procura? Perdão? Perguntei em voz baixa, e então ergui a caneca vazia para fazer um sinal ao ajudante de cozinha. Ele é um aprendiz fugitivo, pai, disse Mel ao pai com grande certeza. Carrega um estojo de escriba amarrado à trouxa, mas usa o cabelo crescido, e não há nenhum pingo de tinta nos seus dedos. Riu ao ver o desgosto no meu rosto, bem longe de adivinhar a causa. Ah, vamos, Garrano. Eu sou uma menestrel. Quando não estamos cantando, estamos testemunhando qualquer coisa que apareça. Para encontrar um feito capaz de servir de base para uma canção, não pode esperar que não reparemos nas coisas. Eu não sou um aprendiz fugitivo, eu disse em voz baixa, mas não tinha nenhuma mentira pronta para completar essa declaração. Que pancada que Breu me daria nos nós dos dedos por causa daquele deslize. Não importa se for, rapaz, confortou-me Gracejo. Seja como for, não ouvimos nenhum apelo de escribas furiosos à procura de aprendizes perdidos. Atualmente, a maior parte ficaria feliz se os seus rapazes fugissem. É menos uma boca para alimentar em tempos difíceis. É um ajudante de escriba dificilmente arranja um nariz partido ou uma cicatriz no rosto como essa, se tiver um mestre paciente, observou o flautista com simpatia. Assim você teria pouca culpa se tivesse fugido. O ajudante de cozinha finalmente chegou, e eles foram misericordiosos com a minha bolsa, magra, pedindo para si mesmos apenas caneca de cerveja. Primeiro o gracejo e depois as mulheres vieram dividir a minha mesa. O ajudante de cozinha deve ter pensado melhor de mim depois de me ver tratar bem os menestréis, pois quando trouxe as canecas para eles também encheu a minha de novo e não cobrou por isso. Mesmo assim, foi preciso quebrar outra peça de prata em cobres para pagar pelas bebidas deles. Tentei encarar a coisa filosoficamente e lembrei a mim mesmo que devia deixar uma moeda de cobre para o rapaz quando fosse embora. E então, comecei depois que o rapaz voltou para dentro. Que novas há lá de baixo? Mas você acabou de vir de lá? Perguntou Mel, mordaz. Não, minha senhora, na verdade vim pelo meio do mato de uma visita a uns amigos pastores, improvisei. A atitude de Mel estava começando a me cansar. Minha senhora, disse ela em voz baixa para a flautista e rolou os olhos. Flautista deu um risinho. Gracejo ignorou.
Hoje em dia, rio abaixo é muito parecido com o rio acima, só que mais. Disse-me ele, tempos difíceis, e vem aí outros ainda mais difíceis para quem cultiva a terra. O grão para comer foi usado para pagar os impostos, de modo que o grão de semente foi usado para alimentar as crianças. Daí só o que restou foi para os campos, e não há homens que cultivem mais plantando menos. O mesmo acontece com os rebanhos e as manadas, e não há sinal de que os impostos vão ser menores nestas colheitas. E até uma criadora, e até uma criadora de gansos, que não sabe nem contar a própria idade, percebe que, se de menos se tira mais, nada fica na mesa a não ser fome. Ao longo da água salgada é pior. Se uma pessoa sai para pescar, quem sabe o que acontecerá à sua casa antes que regresse? O agricultor planta um terreno, sabendo que não lhe dará o suficiente para os impostos e a família, e que menos de metade disso ficará em pé se os navios vermelhos fizerem uma visita. Já apareceu uma canção inteligente sobre um agricultor que diz ao cobrador de impostos que os navios vermelhos já fizeram o trabalho dele. Só que menestréis inteligentes não a cantam, lembrou de Mel num tom mordaz. Então os navios vermelhos também assolam a costa do Cervo. Eu disse em voz baixa. O gracejo soltou uma gargalhada curta e amarga. Certo, cervo, vigas, rasgão ou rasos. Duvido que os navios vermelhos se importem onde um ducado acaba ou outro começa. Se o mar bate contra o lugar, atacam-no. E os nossos navios vermelhos? Perguntei, em voz baixa. Aqueles que foram levados pelos salteadores estão trabalhando muito bem. Os que ficaram nos defendendo, bem, eles têm tanto sucesso quanto mosquitos incomodando o gado. Ninguém se mantém firme por cervo atualmente? Perguntei, e ouvi o desespero na minha voz. A senhora de Torre do Cervo se mantém, não só firme, como ruidosa. Há quem diga que ela não faz nada além de gritar e repreender, mas outros sabem que ela não lhe pede para fazer nada que ela mesma não tenha feito antes. O arpista gracejo falava como se tivesse conhecimento direto daquilo. Fiquei confuso, mas não quis parecer muito ignorante. Com o quê? Com o que possam fazer? Ela já não usa qualquer joia. Foi tudo vendido e dedicado ao pagamento de navios de patrulha. Vendeu as suas terras ancestrais e usou o dinheiro para pagar mercenários para guarnecer as torres. Dizem que vendeu o colar que lhe havia sido dado pelo príncipe Cavalaria, os rubis da avó dele, ao próprio rei majestoso para comprar cereais e madeira para as aldeias de servo que quisessem reconstruir. Paciência, sussurrei. Vira uma vez aqueles rubis há muito tempo, quando começávamos a nos conhecer. Ela os julgara preciosos demais até para usar, mas os mostrara para mim e dissera que algum dia a minha noiva poderia usá-los. Há muito tempo, virei a cabeça para o lado e lutei para controlar o rosto. Onde esteve dormindo neste último ano, Garrano? Para não saber nada disto, perguntou Mel com sarcasmo. Estive afastado, respondi em voz baixa. Virei-me para a mesa e consegui olhá-la nos olhos. Esperei que o meu rosto nada mostrasse. Ela inclinou a cabeça e sorriu para mim. Onde? Retorquiu vivamente. Eu não gostava nada dela. Tenho vivido sozinho, na floresta, disse por fim. Por quê? Sorriu-me enquanto me pressionava. Eu estava certo de que ela sabia o quão desconfortável eu estava me deixando. Porque quis, evidentemente, disse. Soei muito como Bronco quando o disse que quase olhei por cima do ombro à sua procura. Ela me fez uma boquinha sem qualquer arrependimento, mas o arpista gracejo colocou a caneca na mesa com alguma firmeza. Nada disse, e o olhar que deu a ela com os olhos cegos não foi mais do que uma piscada, mas ela cedeu abruptamente. Apertou as mãos na borda da mesa como uma criança censurada, e por um momento pensei que estava subjugada até que ela me olhou por baixo dos cílios. Os seus olhos encontraram diretamente os meus, e o sorrisinho que me deu era desafiador. Afastei os olhos dela, completamente confuso com o motivo de ela querer implicar comigo daquela maneira. Olhei flautista de relance, e fui descobrir o seu rosto vermelho vivo de riso reprimido. Baixei os olhos para as mãos sobre a mesa, odiando o rubor que subitamente inundou meu rosto. No esforço para dar novo início à conversa, perguntei. Há mais alguma notícia de Torre do Cervo? O arpista gracejo soltou uma gargalhada curta. Não há muitas novas desgraças para contar. As histórias continuam sendo as mesmas, só com os nomes das aldeias e vilas variando. Mas um pequeno detalhe. O detalhe saboroso. Dizem agora que o Rei Majestoso vai enforcar em pessoa o homem postulento. Eu estava tomando um gole de cerveja. Engasguei e abruptamente perguntei. O quê?
É uma piada estúpida, declarou Mel. O rei majestoso mandou espalhar por aí que dará uma recompensa em moedas de ouro a qualquer pessoa que lhe consiga entregar um certo homem, muito marcado pela varíola, ou moedas de prata que consiga lhe dar informações sobre onde ele poderá ser encontrado. Um homem marcado pela varíola? A descrição é só essa? Perguntei com cautela. Dizem que é muito magro e tem barba grisalha e que às vezes se disfarça. Dizem que é muito magro e que tem barba grisalha, que às vezes se disfarça de mulher. Gracejo soltou um risinho alegre, sem imaginar como as suas palavras transformavam minhas entranhas em gelo. E o seu crime é alta traição, segundo os boatos. O rei o culpa pelo desaparecimento da princesa Catrogan e do seu filho por nascer. Há quem diga que o homem não passa de um velho meio louco que diz ter sido conselheiro de Sagaz e que escreveu nessas condições aos duques dos ducados costeiros, pedindo-lhes coragem, pois veracidade regressará e o seu filho irá herdar o trono visionário. Mas os boatos também dizem com igual graça que Majestoso espera enforcar o homem postulento e assim por fim a todo o azar dos 6 ducados. Voltou a rir, e eu botei um sorriso nauseado no rosto e balancei a cabeça como um pateta. Breu, pensei comigo mesmo. Majestoso encontrara o rastro de Breu de algum modo. Se sabia que ele era marcado pela varíola, o que mais poderia saber? Era óbvio que o ligara ao seu disfarce como Adamatimo. Perguntei a mim mesmo onde Breu estaria agora e se estaria bem. Desejei, com súbito desespero, saber quais haviam sido os meus planos, de que estratagema me excluíra. Com um afundamento repentino do coração, a percepção que eu tinha dos meus atos foi virada de pernas para o ar. Eu havia afastado Breu de mim para protegê-lo dos meus planos, ou o teria abandonado precisamente quando ele precisava do seu aprendiz. Ainda está aí, Garrano. Ainda vejo a sua sombra, mas o seu lugar, à mesa, ficou muito silencioso. Ah, estou aqui, arpista gracejo. Tentei pôr alguma vida nas minhas palavras. Estou só ponderando sobre tudo o que me disse, nada mais. Perguntando-se que velho marcado pela varíola poderia perguntando-se que velho marcado pela varíola poderá vender ao rei majestoso pela expressão que tem no rosto. Sugeriu Mel, num tom cáustico. Compreendi de súbito que ela via os seus comentários depreciativos e alfinetantes constantes como uma espécie de flerte. Decidi depressa que já tivera companhia e conversa suficiente para uma noite. Estava desacostumado demais a lidar com pessoas. Iria embora agora. Era melhor que eles me achassem estranho e rude do que eu ficar mais tempo e deixá-los curiosos. Bem, agradeço-lhe pelas canções e pela conversa, disse-lhe com educação que consegui. Tirei da bolsa um cobre para deixar debaixo da caneca para o rapaz. E é melhor eu voltar para a estrada. Mas a noite é cerrada lá fora, observou o flautista, surpresa. Largou a caneca e olhou de relance para Mel. E fresca, minha senhora, observei alegremente. Prefiro a noite para caminhar. A luz está quase cheia, o que deve iluminar o suficiente uma estrada tão larga como a estrada do rio. Não tem medo dos forjados? Perguntou o arpista gracejo, consternado. Foi a minha vez de ficar surpreso. Tão para o interior assim? Você tem vivido numa árvore, exclamou Mel. Todas as estradas estão infestadas com eles. Há viajantes que contratam guardas, arqueiros e espadachins. Outros, como nós, viajam em grupos sempre que podem e só durante o dia. As patrulhas não conseguem, pelo menos, mantê-los afastados das estradas? Perguntei, atônito. As patrulhas? Mel soltou uma bufada de desdém. A maioria de nós só preferiria encontrar forjados a uma alcateia de vareses com piques. Os forjados não os incomodam e, portanto, eles não incomodam os forjados. Então, para que os patrulham? Perguntei num tom zangado. Contrabandistas, principalmente. Gracejo falou antes de Mel ter tempo de fazê-lo. Pelo menos é o que tentam nos fazer crer. Muitos viajantes honestos foram mandados para parar para que eles revistassem os seus pertences e levassem o que lhes apetecesse, chamando de contrabando ou afirmando que os objetos tinham sido declarados roubados na última vila. Acho que Dom Brilhante não lhes paga tão bem como eles acham que merecem, e então pegam o que conseguem como pagamento. E o príncipe, o rei majestoso, não faz nada? Como o título e a pergunta me sufocavam. Bem, só se for até Valdefeira, talvez você possa se queixar pessoalmente com ele, disse Mimel, com sarcasmo. Tenho certeza de que ele lhe daria ouvidos, o que não fez as dúzias de mensageiros que já foram até lá. Fez uma pausa e exibiu uma expressão pensativa. Embora eu tenha ouvido dizer que
Se algum forjado chegar tão longe para o interior que possa ser incômodo, ele possui maneiras de lidar com eles. Senti-me nauseado e infeliz. Sempre foi a questão de orgulho para o rei sagaz que houvesse pouco perigo de encontrar salteadores em Cervo, desde que o viajante não saísse das estradas principais. Ouvi dizer agora que aqueles que deviam proteger as estradas do rei pouco mais eram que salteadores de estrada. Era como uma pequena lâmina cravada em mim. Não bastava que o majestoso tivesse reivindicado o trono para si e em seguida abandonado o torre do servo. Não mantinha sequer a aparência de governar com sabedoria. Perguntei a mim mesmo, entorpecido, se ele seria capaz de punir servo inteiro pelo pouco entusiasmo com que fora aceito no trono. Era uma dúvida tola. Eu sabia que sim. Bem, receio que, mesmo com forjados ou vareses, eu precise seguir meu caminho, disse-lhes. Bebi o que restava na minha caneca. E larguei-a. Por que não espera pelo menos até amanhã, rapaz? E depois viajar conosco, sugeriu Gracejo de súbito. Os dias não estão quentes demais para caminhar, porque há sempre uma brisa vinda do rio. E hoje em dia, 4 estão mais seguros do que 3. Muito obrigado pela oferta. Comecei, mas Gracejo me interrompeu. Não me agradeça, que eu não estava fazendo uma oferta e sim um pedido. Eu sou cego, homem, ou quase. Você certamente reparou nisso. Também reparou que as minhas companheiras são jovens de bom aspecto. Se bem que pela maneira como Mel alvo alfinetou, imagino que você tenha sorrido mais para a flautista do que para ela. Pai! Exclamou indignada Mel, mas Gracejo prosseguiu, obstinado. Eu não estava lhe oferecendo a proteção dos nossos números, mas sim pedindo que pense na possibilidade de nos oferecer o seu braço direito. Nós somos gente rica, não temos dinheiro para contratar guardas, mas mas apesar disso, temos de viajar pelas estradas com forjados ou sem eles. Os olhos enevoados de Gracejo encontraram-se com os meus. Sem falhar, Mel desviou o olhar com os lábios bem apertados, enquanto o flautista me observava abertamente com uma expressão suplicante no rosto. Forjados, preso ao chão, com punhos caindo sobre mim. Baixei os olhos para o tampo da mesa. Eu não sou grande coisa para lutar, disse-lhe sem rodeios. Pelo menos você veria o que estaria golpeando, replicou ele com teimosia. E certamente os veria se aproximarem antes de mim. Olhe, você vai na mesma direção que nós. Seria tão fácil assim para você caminhar de dia e não de noite durante alguns dias? Pai, não implore a ele, censurou Mel. Prefiro implorar que ele caminhe conosco do que implorar a forjados para que não façam mal a você, disse ele num tom duro. Voltou a virar o rosto para mim enquanto acrescentava. Encontramos alguns forjados há 2 semanas. As garotas tiveram o bom senso de fugir quando lhes gritei para que o fizessem quando não consegui mais acompanhá-las. Mas eles levaram a nossa comida e danificaram a harpa o espancaram, disse Mel, em voz baixa. E por isso juramos, flautista e eu, que da próxima vez não vamos fugir deles. Sejam muitos ou poucos, não vamos fugir, se isso significa deixar papai para trás. Toda a provocação e a troça brincalhonas tinham desaparecido de sua voz. Compreendi que ela falava sério. Vou me atrasar, suspirei a horas de noite. Espere por mim, vigie-me. Siga-me sem ser visto. Viajarei com você, concedi. Não posso dizer que tenha feito a oferta de bom grado. Embora não seja um homem que saia bem em lutas. Como se não pudéssemos dizer isso pelo rosto dele, observou Mel, num à parte para a flautista. A troça regressara sua voz, mas eu duvidava de que ela soubesse como as suas palavras me feriam profundamente. Só tenho o agradecimento para lhe pagar, Garrano. A Gracejo estendeu as mãos por sobre a mesa para mim, e eu as apertei no antigo sinal que marcava a conclusão de um negócio. Ele sorriu de súbito com um alívio evidente. Portanto, aceite meus agradecimentos e uma parte do que quer que nos for oferecido como mestréis. Não temos dinheiro suficiente para 4, mas o estalajadeiro nos ofereceu um abrigo no celeiro. As coisas não estão como antes, quando o menestrel obtinha um quarto e uma refeição só por pedir. Mas pelo menos o celeiro tem uma porta que se fecha entre nós e a noite. E o estalajadeiro daqui tem bom coração. Não vai se recusar a lhe dar abrigo também se disser que vai viajar conosco como guarda. Será um abrigo melhor do que o que tenho muitas noites, disse-lhe, tentando me mostrar amável. O meu coração já se afundara num lugar frio, na boca do meu estômago. Em que você vai se meter agora? Disse, quis saber horas de noite. Eu também queria.